Em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Já dava para virar a costa e ir embora para casa depois dessa. Vamos ler um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem para nós? Vai lá para o verso 15 agora. Versículo 15 a 18 a gente vai ler. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Aleluia. Porque olha o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, elas são eternas. Glória a Deus. O Senhor tem essa verdade para nós. Pode apagar. O Senhor tem essa verdade para nós nessa manhã, para nós carregarmos nessa semana, nesse mês, diante da tempestade, da luta que nós estamos passando. Se eu perguntar, você está passando por alguma tempestade? Todos nós estamos em algum tipo de tempestade. E o Senhor está falando, todos nós somos perseguidos, todos nós somos atribulados, mas nós não podemos ficar perplexos. Nós não podemos nos desanimar, nós não estamos desamparados, e a destruição ela não está sobre a nossa vida. E o apóstolo Paulo ele deixa claro aos coríntios, falando para nós nesses dias, que essa tempestade que nós estamos passando, por mais que a gente ache que é muito grande, que é pesada, que é dura, que é difícil, que nós vamos morrer, Paulo fala o seguinte: essa leve e momentânea tribulação, ela vai passar. E Paulo ele gira uma chave no nosso entendimento, quando a gente presta atenção e entende o que nós acabamos de ler. Olha o que ele fala no verso 18: não se atente nas coisas que você está vendo. Olha aqui para mim, não fica prestando atenção naquilo que você está vendo. Não deixa o ambiente, não é o que a gente está falando sempre aqui nessa casa? Não deixa o ambiente, aquilo que você está enxergando na tua casa, na tua família, enfim, seja qual a tempestade que você esteja passando, o que você está vendo não tem autoridade, porque aquilo que você vê é temporal. O que é temporal? Começou e acaba. Mas aquilo que você não está vendo logo sobrevirá sobre você. E sabe o que sobrevirá sobre a minha vida e a tua vida? A graça abundante do Senhor, o livramento que você tem buscado. Então essas leves e momentâneas tribulações, elas vão passar, desde que você entenda quem você é em Deus. Coríntios, entenda o seguinte: vocês podem estar passando por dificuldades, mas vocês não são a dificuldade. Experimente, você pode estar passando por dias de luta, mas você não é a luta. Fizeram um X na tua costa, mas você não é esse X. Você tem passado por tempestade, mas eu quero ser profético na tua vida nessa manhã. Essa tempestade, ela não vai trazer morte, desde que você entenda quem você é em Deus, desde que você se apegue àquilo que o Senhor está falando. Deixa eu ler de novo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Angústia, sai da tua vida, em nome de Jesus. Perplexos, mas não desanimados. Deixa eu falar, todo desânimo da tua vida, sai em nome de Jesus. Desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós somos no Senhor mais que vencedores, em nome de Jesus. Que você possa sair daqui hoje entendendo essa verdade, não para hoje, mas para a tua vida. Existe uma palavra de Deus sobre você e sobre a tua casa. Existem verdades do Senhor sobre você e a tua casa. Eu quero te convidar hoje a pensarmos juntos sobre tempestades. Pensa um pouco na tempestade que você está passando. Lembra das tempestades. Agora deixa eu te falar, para de valorizar essa tempestade e começa a olhar para o barco. A gente vai ler um texto daqui a pouquinho, lá em Mateus 8, que fala que os discípulos foram enviados por Jesus, e quando eles entraram num barco, o que aconteceu? Sobreveio uma grande tempestade.
E naquele momento que a tempestade sobreveio sobre eles, a água começou a invadir o barco. E talvez hoje você esteja olhando o ambiente que você está e você está temendo. E você está esquecendo que existe um Deus que tem promessas para você. Que existe um Deus que cuida de você. A tempestade, ela tem gerado no meu e no teu coração muitas vezes medo. E talvez você entrou aqui hoje, talvez você nos acompanha hoje pela live com medo. Como que eu saio dessa? Eu estou preocupado, eu deixei de dormir, eu deixei de comer, eu deixei de me alegrar, eu estou preocupado. A tempestade, ela traz uma sensação de incapacidade tremenda. Quem já se sentiu incapaz aqui? Eu não consigo sair dessa. A gente está olhando hoje, a tempestade que nós estamos passando, todos nós, é uma tempestade chamada pandemia, que nenhum de nós nunca tinha experimentado. E essa tempestade, ela traz incapacidade para a gente, porque a gente tem visto a nossa vida profissional correr risco. A gente tem visto o mercado passar por dias difíceis. Nós temos visto situações que nos falam: Alessandro, você é incapaz. Só que por outro lado é bom nós sermos incapazes, porque nós aprendemos nesses dias que nós precisamos colocar a nossa vida onde? Nas mãos do nosso Eterno. Porque Deus falou que eu posso ser atribulado, mas não angustiado. Eu posso me sentir desamparado, abatido, mas eu não sou destruído, Deus fala. A tempestade, ela tem gerado desânimo. Mas o que nós lemos? Você pode estar desanimado, mas não esquece, você não será destruído. A maioria de nós tem pedido livramento de tempestade. Pega isso agora para você entender a minha viagem aqui ontem com o Senhor. A maioria de nós tem pedido: Senhor, me livra. E eu quero falar para você, talvez Deus não queira nos livrar de uma tempestade. Talvez Deus deseje, o desejo de Deus seja que nós, nessa tempestade, não tenhamos apenas um livramento, mas nessa tempestade nós venhamos conhecer o Jeová Rafá. Nessa tempestade nós venhamos conhecer o poder do Senhor. Nessa tempestade nós venhamos conhecer aquele que habita dentro de nós. Nessa tempestade o Senhor está querendo nos dar, pega isso, experiência. Experiência. Eu vou passar por essa tempestade e eu vou sair dela mais forte. Sabe por quê? Essa tempestade vai gerar na minha vida o poder de livramentos, o poder da unção, da glória do Senhor na minha vida. Tempestades pode ser boa sim. Ih, esse pastor não tomou café hoje, está vacilando, viajou. Eu gosto de passar tempestades? Eu não gosto, mas as tempestades podem sim ser boas na minha vida. Primeira pergunta boba aqui da noite: quem quer viver um super testemunho aqui? Levanta a mão. Só 3, o resto não quer. Ah, bom, melhorou. Aí na live, você quer viver um super livramento, testemunho? Levanta a mãozinha aí, põe a mãozinha aqui. É estranho fazer isso, né? Mas põe aí também, vai, vamos interagir. Só que você concorda que para você viver um grande testemunho, você tem que passar por uma grande tempestade? Pegou? Faz sentido isso ou não? Para você viver um grande testemunho, um grande livramento, você precisa passar por uma grande tempestade. Então sim, as tempestades fazem parte, muitas vezes, do processo que Deus tem para nós. A gente vê que Jesus envia aqueles homens, os discípulos, até o barco, para eles chegarem até o outro lado. E Jesus sabia da tempestade. Ele podia muito bem falar: não, peraí, fica aqui comigo, porque vai vir uma tempestade, e eu não quero que vocês passem por isso, vem aqui, eu quero proteger vocês. Não, Jesus permitiu, vamos nessa. Só que quando a tempestade sobreveio sobre aquele barco, todos estavam como? Desesperados, gritando: o Senhor nos abandonou, vamos morrer. E quando eles olham para o lado, Jesus estava fazendo o que no barco? Dormindo. Você que está com a sua família aqui na igreja, fala para ele: descansa. Você que está sozinho, fala aí para você mesmo: eu preciso descansar. Eu preciso descansar em Deus. Eu preciso entender, igreja, pega isso e vê se faz sentido para você. Eu preciso entender que a paz que está em Jesus também está dentro de mim. Que se Jesus se portou com paz dentro daquele barco, no meio da tempestade, a paz que estava em Jesus está em mim através do Espírito Santo. E eu preciso descansar em Deus, é Ele que cuida de mim.
Então, independente da tempestade que eu estou passando, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim. Eu quero declarar isso: o Senhor tem cuidado de mim. Essa tempestade, ela vai gerar em mim e em você, em primeiro lugar, aprendizado. Eu tenho um monte de histórias de luta que eu passei, que eu não gostaria de ter passado. Mas hoje, depois de ter passado e vencido essas tempestades, me gerou aprendizado. Tiveram lutas financeiras que eu passei lá atrás, que me fizeram hoje ser homem. Tiveram dificuldades que eu passei lá atrás, que foram horríveis, que eu falei, dessa eu não saio. Mas gerou na minha vida o quê? Maturidade. E isso não é só comigo, é com você também. Então a tempestade é necessária, é aprendizado. A tempestade, ela gera cura. Às vezes eu e você precisamos tomar uma super sacudida para entendermos quem nós somos em Deus, para entender que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, para entender que eu e você precisamos nos submeter a Ele. Você pode declarar isso? Eu desejo me submeter ao Senhor, Pai. Eu desejo experimentar o poder do Senhor. Eu preciso aprender. Fala isso se faz sentido para você. Eu preciso colocar a minha vida no teu controle, porque é o Senhor que tem o controle da minha vida. É o Senhor que tem caminhos, é o Senhor que tem vitória. O Senhor, Ele deseja, pega isso, igreja, o Senhor deseja nos levar para um outro nível. O Senhor deseja que eu e você venhamos crescer em maturidade. Igreja, os finais dos dias estão cada vez mais próximos. Jesus está voltando, e vir à igreja não é garantia de salvação. Se dizer crente não é garantia da promessa e do cumprimento do Senhor. Só a proximidade não é garantia de nada. Agora, relacionamento sim, gera garantia. Eu e você não devemos apenas estar próximos, mas nós precisamos nos relacionar mais com o nosso Deus. Vamos falar do básico? Ler Bíblia. Precisamos ou não ler mais? Precisamos. Orar, precisamos ou não ler mais? Devocional, qual tem sido o seu devocional? Todo dia você tem lido um livro, aberto a Bíblia, meditado? Ou todo dia você tem se alimentado dos seus medos, das suas inseguranças? Qual é o teu devocional? O Senhor, Ele tem procurado nesses dias homens e mulheres que se aproximem dEle, porque quando nós estamos próximos dEle, pega essa chave, quando estamos próximos dEle, nós entendemos. Vocês estão comigo, igreja? Amém? Quando nós somos próximos do nosso Deus, nós começamos a entender alguns propósitos. Foi assim com Davi. Davi, quando conheceu o gigante, ele entendeu que o gigante era a chave que iria abrir portas para o destino que já estava sobre ele. Pastor, eu quero dar um grande testemunho. Então, querido, entenda que a tempestade que você está passando pode ser a chave para que você chegue no destino que o Senhor tem preparado para você. Você pode se sentir sozinho, abalado, mas não se sinta desanimado e abandonado. Deus é contigo. Profetiza isso na vida do teu irmão. Fala, Deus é por você, irmão. Acalma e aquieta o coração. Aquieta o coração. A tempestade talvez não seja para você morrer. Eu acredito que não seja. É só mais uma luta que vai gerar uma grande experiência. Eu quero falar só duas coisas. Primeira chave. Presta muita atenção nisso que eu vou falar. O que afunda o barco não é a água. O barco não afunda por causa da água que está em volta dele. Mas o que afunda um barco é a quantidade de água que entra nesse barco. Quem entendeu podia dar um amém agora, hein? Você entendeu? Aonde que um barco navega? No mar, num rio. E se você for ver um barco no meio do mar, no meio de um rio, independente da profundidade, ele não afunda se for muito fundo, mas ele vai afundar se a água começar a entrar. Domingo passado nós fomos ministrados que é importante nós sermos curados de dentro para fora, porque aqui fora essa carapaça,
Carcaça você acaba comigo também, né? Não estou tão ruim assim. É carapaça. Essa carapaça aqui pode mentir. Eu posso sorrir para todos, mas por dentro eu posso estar destruído. Eu posso falar coisas que não são a verdade do meu coração. A minha cura, ela precisa ser de dentro para fora. Então Deus, Ele está nos chamando para que nós possamos navegar, mas guardar o nosso coração para que a tempestade que está lá fora não entre no nosso barco. Para que no nosso barco esteja Jesus, não a água, não a tempestade, não o que está acontecendo lá fora. Sabe o que tem afundado algumas famílias nesses dias? Não é a pandemia. O que tem afundado algumas famílias nesses dias é a crise que algumas famílias já estão vivendo em casa. A gente tem visto tantas famílias se destruindo, tantas pessoas desesperadas, e colocando a culpa onde? É a pandemia. Na verdade, nem todos estão passando por dificuldade pela pandemia, mas a pandemia só veio expor aquilo que já estava interno dentro de algumas casas, dentro de alguns corações. Porque você vai ver que muitos que estavam desesperados estão permanecendo porque estão com medo do que está acontecendo lá fora, mas aqui dentro está em paz. Por isso que eu sempre tenho falado isso. Se tem uma coisa que nós precisamos guardar, é guardar o nosso coração. Cuidado com o que tem chegado ao teu coração, em nome de Jesus. A gente está olhando muito e se preocupando com as coisas lá fora. Querido, essa semana eu comecei, enquanto eu trabalho, eu fico com fone de ouvido no YouTube vendo matérias. Eu comecei a trabalhar, eu comecei a me sentir tão mal, sabe, uma angústia. Eu falei, nossa, eu estou estranho hoje, o que será? Daí que caiu a ficha. Eu falei, eu estou o dia inteiro, em vez de ouvir um louvor, em vez de ouvir uma pregação, em vez de ficar quieto, trabalhando, eu estou ouvindo jornal, matéria, jornal, entrevista. E eu falei, eu não vou, eu sei que eu fiquei uma semana sem ouvir YouTube, eu fico com um fone de ouvindo música só. Ah, mas você está tapado? Não quero ser um tapado, mas eu estou guardando o meu coração. Guarda o teu coração. O que está lá fora não necessariamente precisa entrar no meu barco. Tem uma tempestade lá fora? Tem, mas o meu barco ele está guardado, em nome de Jesus. No meu barco Jesus ele faz parte. Jesus embarcou comigo, em nome de Jesus. Irmão, nenhum barco afunda pela quantidade de água ao redor, pelo contrário, ele navega. Mas todo barco que afundou é porque em algum momento foi permitido que a água entrasse. Olha para o teu barco agora, olha para o teu corpo agora como o templo do Espírito. Olha para a tua mente, que o Senhor fala para que você seja renovado na tua mente. Vê se existe algum buraco no teu barco. Pegou isso ou não? Tem algum buraco no teu barco, por menorzinho que seja? Está entrando goteira? Já entrou água com tudo? Como que está o teu barco? Como que está hoje o templo do Espírito Santo? Eu quero te dar um conselho prático. Não se preocupe com a força da onda que está lá fora. Não se preocupe com a força da tempestade. Mas se preocupe em olhar se Jesus está com você. E se Jesus está com você no barco dormindo, aquieta o coração, porque a paz do Pai está sobre o Filho, e a paz do Pai que está sobre o Filho é o que me guarda. Se Jesus está dormindo, eu vou descansar, porque é Ele que tem cuidado de mim. É Ele que tem cuidado da minha casa. É Ele que vai cuidar do teu casamento, da tua vida financeira, tua vida profissional. Vai cuidar de você nesses dias. Aquieta o coração. Não fica olhando a força da chuva, mas olha o poder do Senhor que você serve. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Mateus 8:23. Entrando ele no barco, ele quem? Jesus. Os seus discípulos o seguiram. E de repente uma violenta tempestade abateu sobre o mar. Eu anotei, a minha versão fala assim, de forma que as ondas inundavam o barco. Aqui fala a mesma coisa. De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas o quê? Inundavam o barco. Ali tem um segredo, inundavam. A tempestade começou a entrar no barco. Jesus, porém, dormia. 25, por favor.
Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, porque nós vamos morrer. Discípulos, eu não estou falando de povo, eu estou falando de quem? Discípulos. Vê se você tem esse entendimento igual eu. Quando se fala discípulo, acende a luz um pouquinho aí só para o pessoal. Estou vendo que está todo mundo assim na Bíblia. Vê se você tem o mesmo entendimento que eu. Quando se fala discípulo, você entende que são pessoas próximas a Jesus? Jesus tinha muitos discípulos. Jesus tinha muitas pessoas que eram próximas dele. Nesse barco, a Bíblia não fala que ele entrou no barco e o povo o seguiu. A Bíblia fala que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. Eram homens, talvez mulheres também, não sei, acredito que aqui eram só os apóstolos, né, os mais próximos. Esses discípulos, eles tinham proximidade com Jesus, só que eles ainda não entendiam quem era Jesus, não entendiam o que Jesus podia fazer. Eu e você estamos vindo à igreja, temos 1 ano de igreja, 10 anos, 20 anos, conhecemos o nome de Jesus, frequentamos uma igreja, já fizemos parte de outras igrejas, mas talvez muitos de nós que estão aqui hoje e nos acompanhando pelo Face, talvez ainda não entenderam que não é apenas proximidade, é relacionamento. Porque Paulo fala o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se os discípulos tivessem um relacionamento maior com Jesus, todos eles iriam entender: se Jesus está dormindo, nós precisamos descansar. Mas os discípulos começaram a desesperados pedir socorro para Deus. E talvez eu e você já oramos pedindo livramento, mas estamos desesperados, olhando a tempestade e falando: Jesus nos esqueceu. Eu tenho certeza que tanto eu quanto você aqui e você aí, em algum momento da tua vida nós já falamos: a minha oração chega no teto e volta, parece que não sobe. Quem já fez isso fora eu? Jesus não está me escutando, não é possível. Agora a pergunta é: será que Jesus não está escutando, ou eu que não estou escutando Ele? Porque relacionamento, proximidade é assim: eu estou perto, não estou ligando muito, conheço, já ouvi falar. Agora relacionamento não, é diálogo. E no relacionamento o que acontece? Eu falo com Jesus e Jesus fala comigo. Então a pergunta é: estamos ouvindo o que Jesus tem falado para nós? Ou as ondas e o barulho da tempestade tem sido muito maior do que a voz do Senhor? A gente precisa aprender a descansar em nome de Jesus. Aprenda a descansar em Deus em nome de Jesus. Olha para essa tempestade que você está passando agora e descansa em Jesus. Olha para a tempestade que você está passando e descansa. Lembra que eu falei da água? Pode apagar. Da água entrando. Cuidado com quem está entrando. Cuidado com quem entra no teu barco. Cuidado com conselhos que você está recebendo. Não fica procurando culpados nessa situação. Meu casamento é assim por causa do fulano, da Beltrana. Minha vida financeira é assim porque lá atrás eu trabalhava numa mega empresa e hoje não mais. Eu sou assim porque lá na igreja o pastor, o irmão. Não ache culpados. Só tire a água que tem entrado dentro do teu barco e descanse em Deus. O problema não são os outros. O problema é onde eu tenho olhado. O problema é quem eu tenho ouvido. Não fique preso à tempestade. Mas olha, se Jesus está no barco, o barco não vai afundar, tenha certeza disso. Pegou ou não? Se Jesus está no barco, o barco não afunda. E se Jesus está dormindo, significa que a tempestade para Jesus não é nada. Quem você serve, a tempestade ou Jesus? Ao Senhor. Se Ele descansou, eu preciso aprender a descansar em nome de Jesus. O verso 26 fala assim: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram:
Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Viu? É Jesus. É o cara que eles andavam juntos. É o homem que eles já haviam visto curar cego, curar paralítico. A Bíblia fala que Jesus realizou tantos milagres que senão não caberia em apenas um livro. Quantas coisas esses homens não viram, e na hora que viram Jesus acalmar a tempestade, falaram: uau, quem é esse? Eu e você precisamos conhecer Jesus. Aquele louvor lá do Alessandro Vilas Boas que fala: eu quero conhecer Jesus. A gente precisa ser a nossa verdade. No dia da tempestade a gente precisa falar: eu te conheço e eu estou descansando no Senhor. É o Senhor que cuida de mim, em nome de Jesus. Então, em meio às crises, como eu estou, pega isso que essa chave é top. Como eu estou, fala muito mais de como estão as coisas. Você não entendeu? Senão você ia dar um glória a Deus mais alto. No dia da tempestade, importa muito mais como eu estou por dentro do que como estão as coisas lá fora. Se eu estou bem com Deus, vem a tempestade que vier, eu estou bem com Deus, é Ele que cuida. Agora, quando eu não estou bem, qualquer probleminha, eu vou sair da igreja, eu vou desistir. É assim ou não? Importa muito mais como eu estou do que como estão as coisas lá fora. Então não permita que a água da tempestade invada o teu barco. Olha o ensinamento que Jesus nos dá nessa manhã. Ele estava dormindo. A paz que estava dentro dele, aleluia, liberou paz ao redor dele. A paz que estava dentro dele liberou paz ao redor dele. A paz que está dentro de você através de Jesus vai liberar paz ao teu derredor. Você pode estar passando a maior luta e a maior dificuldade, mas a paz que excede todo entendimento vai trazer a diferença sobre você. Sabe o que essa tempestade quer ensinar para nós nessa manhã? Nós precisamos aprender a descansar em Deus, colocar a nossa vida, o nosso coração em nome de Jesus. Então seja curado dessas tempestades interiores. Pior é a tempestade interior do que a tempestade lá fora. Porque se lá fora tiver um sol lindo, maravilhoso, brilhando, tudo da maneira que deve ser, mas aqui tiver ruim, a Bíblia fala que quando nós passamos dos 80, como que a Bíblia fala? Fugiu a palavra, ajuda aí. É peso, né? Quando nós... Enfardo, isso. Vocês estão ouvindo bem? Amém? A Bíblia fala que quando nós passamos dos 80, a vida já começa a ficar pesada. A minha avó fez 140... Quantos anos ela fez? 99, não chegou ainda. Minha avó fez 99 esse mês. Já está virando Munhá, né? Se você chega para minha avó e fala assim: o dia está lindo, o passarinho está cantando, a flor está rosa, azul, está tudo lindo. Você olha para o céu e fala: uau, dia lindo, né, vó? Dia lindo, está um clima de morte aqui, está no seu... Por quê? É pesado, já deu. O interior dela já não está mais legalzinho. São 99 anos, a velhinha já está, né? E às vezes você ainda não chegou, está quase lá, mas ainda não chegou. Mas o teu interior você está assim, você não consegue ver mais a maravilha de Deus. Porque aqui dentro não está bom. Quando aqui dentro está bom, você olha para o céu e você vê a grandeza de Deus. Quando você olha para o espelho, você vê a grandeza de Deus. Quando você respira, você vê a grandeza de Deus. Quando você olha para o teu irmão, você consegue ver Jesus em tudo. Então seja curado hoje das suas tempestades interiores. Existem verdades que nós conhecemos e esquecemos. Vê se faz sentido para você. Salmos 23:4. Mesmo quando eu andar num vale de trevas e morte, eu não temerei perigo nenhum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Vê se faz sentido para você. Você conhece também Salmos 91:7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada vai te atingir. Olha outra que você conhece, mas não pode esquecer, Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Declara isso, fala: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar.
não tem a ver com aquilo que te cerca, mas tem a ver com quem te guarda. Não tem a ver com o problema e a tempestade que você está passando, mas tem a ver com o Senhor que é sobre você, é Ele que te guarda. E último lugar, a segunda chave, proximidade não impede nós de passarmos por luta. Não basta vir à igreja, não basta falar eu sou crente, não basta ter uma Bíblia e colocar ela embaixo do braço, não basta a proximidade, mas é necessário relacionamento. Caminhar do lado de Jesus não é garantia de mar tranquilo, pegou ou não? Não é garantia de mar tranquilo. No mundo nós vamos ter o quê? Aflições. Então o Senhor já deixou claro, andar comigo não é garantia de que tudo vai ser maravilhoso. Quando eu me converti, eu já falei isso 48 vezes, vou falar 49. Primeiro culto da minha vida que eu fui na igreja, o pastor pregou uma palavra de Lucas que fala: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Eu falei, era muito melhor ser católico 50% e 50% espírita. Porque qual que é a chance da ovelha no meio de lobos? É virar churrasquinho, não tem chance. É porque eu ainda não conhecia Salmos 23 que falava que o Senhor é o meu pastor. Então se o Senhor é o meu pastor, a ovelha pode ser enviada no meio dos lobos, porque aqui dentro tem paz. E o que o pastor deseja é que a ovelha não tenha só proximidade, mas que a ovelha tenha o quê? Relacionamento com o pastor. A tempestade não é sinal de abandono de Deus, pelo contrário. A tempestade é sinal que o Senhor, Ele deseja nos levar a um novo nível, Ele deseja nos ensinar coisas novas, Ele deseja que eu e você sejamos maduros. Então não basta ter Jesus perto, mas é necessário confiar mais em Jesus. Se você puder, põe a mão no teu coração e declara isso: eu preciso aprender a confiar mais em Jesus. Com a mão no teu coração aí, fecha os teus olhos um instante se você desejar, e olha para a tempestade que você está passando, e fala para você mesmo, fala: Senhor, me perdoa porque eu estava olhando para a tempestade, mas eu estou tirando a água, aquilo que está entrando, e eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, em nome de Jesus. O Senhor tem autoridade sobre essa tempestade. Não foi o que nós lemos aqui? Não fique, olha, deixa eu ler de novo, versículo 26, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus se levantou naquele barco, repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa paz. Tudo que nós precisamos é aguardar o momento que o Senhor Jesus se levante e libere uma palavra, porque na hora que Ele se levantar e liberar a palavra, a paz vai tomar o nosso barco. Mas enquanto Ele não fizer isso, e Ele estiver dormindo, a paz está nele, e se eu estou nele também, a paz também está sobre mim. Aquieta o coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre cada um de nós, e Senhor, que o nosso coração seja invadido com a Tua paz. Nós não seremos roubados, Pai, por ansiedade, por medos, em nome de Jesus. Se tivermos que passar por tempestades, passaremos, mas sempre com o Senhor ao nosso lado, crendo que é o Senhor que nos dá livramentos. Proximidade não gera milagre, confie. Para mim fechar, eu estava falando aqui que a gente tem que impedir que as águas entrem. Não deixa qualquer um entrar na tua vida. Cuidado com conselhos que têm entrado no teu barco. É engraçado que a gente ouve, tem gente que nunca construiu nada e quer ensinar você como que constrói. O cara chegou ontem, quer sentar já no banquinho, na janelinha e dar tchau. Se eu fosse você, beleza, e aí? Mas qual que é a tua história? O que você já construiu? Quem é você em Deus? Quem é você no seu casamento para vir falar no meu casamento? Quem é você no teu ministério para vir querer me... Cuidado com conselhos que têm entrado no teu barco. Cuidado com conselhos que têm entrado no teu barco. Agora ouça, porque a gente vai ver que a Bíblia fala... Tem como pôr rapidinho de novo o verso... Mateus 8, 23...
Só para a gente ler um detalhe aqui. Quem é bom de português aí? Fala eu. Ó, temos um. A frase que você lê, amor, está no plural ou no singular? Hã? Está no plural. Entrando ele. Ele quem? Aqui começa o plural. Quem? Seus discípulos. Entrou um grupo de pessoas seguindo uma pessoa dentro daquele barco. Agora pula lá na hora que começa a gritaria lá, verso 25. Eu vou falar o meu achômetro, que eu acho que foi o que aconteceu. A Bíblia não fala isso, mas eu acho que aconteceu isso. No plural de novo, os discípulos foram acordar. Eu acho, isso é minha visão de interpretação desse texto. Eu não acho que todos os discípulos ao mesmo tempo olharam e falaram: ó, ele está dormindo, Senhor. Eu acho que não foi isso. Eu acho que um deles olhou e falou: Jesus está dormindo. E esse um olhou para o coletivo estão entendendo ou não? Olhou para o coletivo de outros discípulos, daí saiu do singular e foi para o plural. E esse um chegou para todos e falou: vocês viram? Olha lá o que Jesus está fazendo, está dormindo. E esse um contaminou todo mundo. Daí todo mundo começou a fazer o que no plural? Todos os discípulos foram acordar. Daí foi todo mundo lá: Jesus, acorda, a gente vai morrer. Foi necessário, eu acredito, nesse barco e nessa situação, um olhar uma coisa aparentemente ruim, e esse um chegar e levar a má notícia para todos. Talvez tenha uma pessoa que, em vez de falar, vamos orar, Deus vai fazer, talvez tenha uma pessoa que seja o furo do teu barco, levando aquilo que não é para você crer, trazendo palavras de desânimo para você. Então, se tem uma coisa que você deve guardar, guarda o teu coração. Não olhe para pessoas que não têm proximidade. Olhe em primeiro lugar para Jesus e em segundo lugar para pessoas que têm relacionamento. Se eu tenho relacionamento com Deus, eu vou entender o momento de Jesus, e eu vou querer me aproximar com pessoas que têm relacionamento com Deus. Eu quero caminhar com pessoas que queimem por Jesus, não com pessoas que falam mal da igreja. Porque se o dia que eu estou mal, eu não sou super-homem. Aqui não é a comunidade X-Men. Tem dia que a gente está mal. Não tem super-herói aqui. Se no dia que você não está bom, você abrir o teu coração, abrir o teu barco para qualquer um entrar e falar o que quer, trazer qualquer água, virar a costa e sair, vai chegar um dia que no dia da dificuldade teu barco vai afundar. Então, querido, olha para quem está no barco. Olha para quem está no barco. E quem está no barco tem autoridade. Quem está no barco tem autoridade. Pare de dar acesso, anota isso se você está marcando. Para de dar acesso a quem não te dá destino. Pare de dar acesso a quem não dá destino. Cuidado com conselhos que você tem recebido de gente que nunca construiu. O acesso ao nosso barco não pode ser tão fácil. Ó, um amém agora, eu ia falar: ó, pegou. Não deixa qualquer um embarcar com você.